Graça e paz, amados. Louvado seja o nosso Deus. O Senhor é sempre muito bom. Eu fico muito alegre de poder estar aqui com vocês. Infelizmente, há outras vezes que eu estive para cá, não tive a oportunidade de estar aqui com vocês, mas a prova é Deus, né, de estar aqui com vocês, então eu me alegro muito e eu realmente, vamos dizer assim, que eu tenho uma grande alegria de conhecer pessoas, né? Na verdade, esse é meu temperamento, de ter um relacionamento com as pessoas, né? Ainda mais quando são irmãos em Cristo. Então eu me alegro muito e louvo a Deus pela vida de vocês, meus irmãos. O pastor Diogo, ele me disse que hoje é um culto de missões, né? Então eu vou trazer uma ministração sobre missões para vocês. Como vocês sabem, a instituição Betel, ela trabalha bastante com missões, né? E eu confesso para vocês que eu amo missões, meus amados, né? Então eu tenho um carinho muito grande por missões, tenho uma caída muito grande por missões, né? Gosto muito de apologética também. E alguns anos atrás, um pastor amigo meu, ele ia fazer um evento na igreja dele. Então cada final de semana de outubro ele fez algo relacionado à reforma, né? Nós sabemos que outubro é o mês da reforma, e ele pediu para trabalhar a questão da reforma, aquecer o coração para missões, né? E eu tinha preparado alguns slides, né, e uma pregação com relação a isso, né? Então eu quero passar isso para vocês hoje, né? Então normalmente eu não prego com slide, meus amados, mas, né, como já o material está pronto, né, então eu quis aproveitar para trazer para vocês, porque eu creio que também o fato de ter slide, você não só ouve, mas também você vê, né? Então eu acho que guarda melhor ainda, né? E aí nós vamos para um texto que é muito conhecido de todos nós, né? Que é Mateus, capítulo 28, nós vamos do versículo aí, 18 a 20. Vai falar muito sobre, sempre fala, né, a grande comissão, vai falar sobre missões. O irmão, ele me apresentou, né? Então eu sou o Márcio Coba, sou pastor da igreja em Gumba. Nós estamos ali num processo de plantação de igreja, como vocês aqui, né? Então eu comecei em casa, praticamente eu e minha esposa, né? E graças a Deus tem trazido algumas pessoas para nós ainda, conosco, está ali, mas também é pequeno, né? Uma congregação igual de vocês, bem pequena. Nós tivemos muito tempo também alugando um lugar, né, igual a esse, né? No caso lá para nós é o Puncamura. Mas Deus foi dando graça, hoje nós temos um lugar, né? Então, assim, já está ficando pequeno, com a graça do Senhor, né? E Deus, eu peço sempre para que orem para que Deus nos dê um local, né? Eu sempre falo que não é que Deus nos dê condições de pagar um local, mas que Deus realmente nos dê um local, né? Como sempre foi feito, né? Eu sempre orei dessa forma e Deus, na sua graça, sempre nos concedeu um local para nós reunirmos com a igreja. Então, peço aí os irmãos em oração com relação a isso, né? Então, vamos ler o texto. Mateus capítulo 28, versículo 18 em diante, meus amados, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, Senhor. Pedimos, meu Deus, que Teu Espírito, Senhor, esteja aqui conosco, direcionando essa palavra, ministrando nossos corações, para que possamos entender, compreender um pouco mais da Tua palavra, um pouco mais da Tua história, da história também do cristianismo em relação a missões, principalmente a questão da reforma, e como isso aqueceu o coração daquelas pessoas naquela época, e também que aquece para nós hoje, Senhor. Peço, meu Deus, que o Senhor esteja aqui conosco, Senhor, falando conosco, sabendo para que possamos entender, compreender a Tua palavra e também compreender a Tua vontade para nossas vidas, Senhor. Pedimos, meu Deus, que nos dê um coração obediente, Senhor, para que Teu nome seja engrandecido e exaltado, Pai. Eu lhe peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, eu vou primeiro trazer um esboço aí para vocês, para mostrar para vocês quais são o caminho que nós vamos percorrer, né, durante a minha exposição aqui para vocês. Então, nós vamos falar sobre um contexto de reforma. Pode ir clicando, ele vai, acho que vai aparecendo.
Então vai ser um contexto de reforma, causa das missões protestantes da era moderna, resultados da reforma para missões e 4 razões por que a Bíblia é indispensável às missões e aplicações a partir do texto de Mateus, né? Então eu vou trabalhar isso com vocês, né? Então a questão do contexto, pode passar, por favor. Então vamos falar um pouquinho sobre a pré-reforma, né? Porque quando nós falamos sobre reforma, meus amados, a gente sempre pensa em Martinho Lutero, né? Todo mundo fala em reforma, a gente pensa lá em 1517, dia 31 de outubro, né, onde Martinho Lutero foi lá e pregou as 95 teses no castelo de Wittenberg, né? Então, só que nós temos que entender que reforma, como qualquer outra coisa, não acontece de um dia para o outro, né? Então, existiram os pré-reformadores, né? Então, várias pessoas já estavam descontentes com aquilo que estava vendo dentro da igreja, e aí eles queriam mudança. Então, nós vemos aí já desde do século XIII, pessoas já querendo reforma, desde o século XIV, pessoas que vão já, de alguma maneira, começar a colocar no coração das pessoas um desejo de reforma. Então, pessoas estavam ali dentro das igrejas, mas elas falaram, não, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa que não está batendo, né? Não está legal. Então, nós queremos reformar, nós queremos mudança, né? E nós sabemos que, desde o ano 500, depois de Cristo, até mais ou menos 1500, nós chamamos de uma era de trevas, né? Um tempo de trevas, porque a igreja ela se uniu com o Estado, e pelo fato de ter se unido com o Estado, não foi algo bom para a igreja e nem foi bom para as missões. Pelo contrário, né? Na verdade, foi muito mal para nós. A igreja ela decaiu muito, tanto moralmente como doutrinariamente. Então ela falhou demais, errou demais, e é lógico que até mais ou menos ao século IV, nós sabemos que a igreja ela era perseguida. Então ela foi perseguida pelo Império Romano, por tantas pessoas, mas a partir do século IV, ela parou de ser perseguida para ser a perseguidora. Esse que foi o problema. Entendeu? Então, assim, são coisas que aconteceram, e isso se alastrou praticamente quase por 1000 anos. Então, uma era bem negra mesmo da igreja, infelizmente, né? Mas teve pessoas aí que chegaram, né, mais ou menos em torno de 1330, assim, e eles já falaram, não, peraí, nós não podemos continuar desse jeito, nós queremos mudança. E aí eu quero citar 3 pessoas, né? Primeiro, Jerônimo de Savonarola, né? Então ele viveu de 1452 a 1498, ele era italiano, morava na cidade de Florença, ou ele era um monge da cidade de Florença. Ele foi escritor de vários livros e foi uma pessoa que se achegava cada vez mais à Bíblia. E a verdade é que quanto mais nós nos achegamos à palavra de Deus, é impossível você não se voltar para missões, meus amados. Essa é a verdade. Então, isso é algo que colocou cada vez mais, Deus foi colocando no coração dele, né? Esse amor por missões. E ele se alimentava continuamente das Escrituras. Eu não sei se você tem um hábito de ler as Escrituras ou estudar as Escrituras, mas eu quero incentivá-lo a fazer isso. Lá na igreja eu sempre falo que você deve ler pelo menos uma vez por ano a Bíblia toda. Então, se você é um cristão, que você procure fazer isso sempre, né? E aí eu falo, se você tem 20 anos de convertido, você tem que ter lido pelo menos 20 vezes. Então é importante que você tenha isso. Eu não sei qual é o seu propósito de vida com relação à leitura da palavra, mas eu vou dar um exemplo meu, né? O meu, como objetivo, até o final da minha vida, eu quero ler pelo menos 150 vezes a Bíblia toda. Então eu espero que vocês cheguem pelo menos perto disso, né? Então ainda muito longe disso, né? Não cheguei nem a 20% disso ainda, né? Mas Deus vai dando graça, né? Para a gente alcançar isso. Mas eu quero que vocês se enchem cada vez mais da palavra de Deus, porque, como eu disse, é impossível você se encher da palavra de Deus e não se voltar para missões. Outra pessoa que trabalhou também é o John Wycliffe, né? Então, o John Wycliffe, ele foi uma pessoa que ele foi um dos pioneiros em relação à tradução da Bíblia, né? Porque naquela época nem todo mundo tinha acesso à Bíblia como nós temos hoje. Por exemplo, hoje você tem condições de ler a Bíblia
idioma que você entende. Naquela época, não. Na verdade, naquela época, era só alguns que tinham acesso à palavra de Deus. Né? E mesmo assim, não era vamos dizer assim, no idioma deles. Né? Eles tinham que estudar um outro idioma, no caso o latim, né, para poder ter acesso às escrituras. Ou estudar o grego, ou o hebraico, né, para poder ter realmente um acesso às escrituras. E John Wycliffe, ele pensava o seguinte, falou, não, mas né, a Bíblia é a palavra de Deus, então o povo tem que ter acesso à palavra de Deus. E aí ele começou já a colocar isso, né, dentro da igreja. Lógico, a igreja não queria, né, a igreja católica na época não queria, mas ele foi um dos pioneiros, né, tanto que hoje nós temos a Bíblia Wycliffe, né, justamente por causa disso, né, ele realmente traduziu a Bíblia para a língua inglesa, e ele foi um dos pioneiros a fazer isso, né. Um outro pré-reformador chamado de John Huss, né? Então ele, vamos dizer assim, ele seguiu os passos de John Wycliffe, né? Que ele praticamente estudou com ele, foi praticamente discípulo de John Wycliffe, né? Então ele abraçou muito das ideias, né, de John Wycliffe, e ele foi uma pessoa que ele começou a pregar principalmente palavras assim que vai contra realmente a autoridade da igreja, porque se você lembra naquela época a igreja estava falando sobre indulgências, né? Então você quer ser, vamos dizer assim, quer o teu perdão dos pecados, então você paga, né, as indulgências para ter o perdão dos pecados, né? Então ele era contra isso, então ele já começou desde aquela época, né, já uma coisa que aconteceu depois, né, com Martinho Lutero, com Calvino, que também trabalhou bastante isso, mas pode ver que ele já estava praticamente em 1400, ele já estava trabalhando sobre isso, 100 anos antes de Martinho Lutero trabalhar, né? Então ele já estava indo contra a venda de indulgências, né, principalmente a questão da riqueza da igreja, porque a igreja naquela época era muito rica, continua sendo muito rica, a igreja católica, né, mas já era contra. Falei, não, por que o povo tem que passar por tanta necessidade e a igreja é tão rica? Né? Então, tinha alguma coisa de errado, né? Então ele também trabalhou bastante sobre isso. Mas, como eu falei para vocês, quando a gente fala sobre reforma, a gente pensa sempre em dia 31 de outubro, né, com Martinho Lutero. E uma coisa que a maioria das pessoas, quando fala de uma teologia reformada, né, fala de uma igreja reformada, a maioria das pessoas pensa o seguinte, não, a reforma, na verdade, esfriou as missões. Quando a gente fala em igreja reformada, a gente, não, reforma, missões, parece que não está no coração deles, né? Mas eu quero mostrar para vocês que tanto Martinho Lutero como Calvino, eles foram missionários também. É lógico que eles trabalharam bastante a questão da doutrina, né, porque eles trabalharam uma base para a igreja, eles construíram uma base doutrinária para a igreja, mas eles também se envolveram bastante com missões. E eu quero mostrar isso para vocês, porque Martinho Lutero, nós sabemos que a igreja luterana, ele evangelizou os lapões no século XVI. E Martinho Lutero também foi, se você olhar os escritos de Martinho Lutero, ele fala bastante da esperança do evangelho alcançar os pagãos, alcançar os judeus, os muçulmanos da época. Então, Martinho Lutero, pode passar. Então ele foi trabalhando bastante isso, né, com a igreja também. Então a igreja luterana, ela, vamos dizer assim, era reformada, mas também trabalhava com missões, né. Uma outra pessoa que eu quero falar é Justiniano, né, von Weltzing. Ele foi um austríaco, na verdade, ele fazia parte da igreja luterana, mas ele trabalhou bastante para que a igreja luterana se envolvesse cada vez mais em missões. Ele foi um camarada que falou, não, você não pode ficar aqui parado, né? E tanto que ele escreveu 3 tratados sobre missões. Então, quando você fala de reforma, Justiniano também fala a questão, não só de reforma, mas também fala de missões. Ele falou, olha, por isso que a igreja tem que se envolver com missões. Então, ele escreveu aí 3 defesas a respeito de missões, por que a igreja tem que se envolver com missões. E foi uma pessoa que foi missionária também. Ele não só escreveu, mas também foi missionário. Ele morreu como missionário na Guiana Holandesa, né, que é Suriname, já em 1688. E aí João Calvino,
que há muitos, né, a gente fala sobre os calvinistas aí, e geralmente quando fala sobre calvinistas, eles falam, não, Calvino não trabalhou com missões. Pelo contrário, se você olhar a vida de João Calvino, ele, vamos dizer assim, ele, principalmente na época que ele viveu ali em Genebra, você vê que a influência de Calvino na cidade de Genebra, primeiro que ele transformou a sociedade. João Calvino ele transformou a sociedade de Genebra. E ele enviou muitos missionários para a França. Tanto que ele acho que se enviou, acho que em alguns anos, ele mandou mais de 150 missionários para a França. E a igreja mudou, assim, em questão de 10 anos, porque a igreja, lá na França só tinha 5 igrejas evangélicas. Em 5 anos, ou em 10 anos, passou de 5 para 2.000 igrejas. E não só 2.000 igrejas, mas também 2.000 escolas. Então, assim, você vê que os reformadores, eles trabalharam bastante com missões, né? E João Calvino também mandou missionários para o Brasil. Em 1555, né, chamados huguenotes, né? Eles foram os primeiros missionários protestantes a pisarem no Brasil. Só que eles foram mortos depois, né, ali na praia de Guanabara, né? Foram mortos ali, porque um dos capitães ali, ele era muito devoto ao catolicismo, e a princípio ele aceitou, mas depois ele voltou atrás e acabou matando, né, os huguenotes ali. Os holandeses calvinistas também enviaram missionários, né, para vários lugares, principalmente ali para a região nordeste do Brasil, em torno de 1630, 1654. E aí eu quero, assim, agora já que eu mostrei essas pessoas, eu quero falar para vocês um pouco das causas das missões protestantes da era moderna, né? Então, nós temos algumas causas aí, e eu quero falar para vocês por que as coisas, por que missões, né, principalmente na Reforma, esteve de alguma maneira no coração da Reforma, né, apesar de ser bastante doutrinária, mas teve bastante a questão das missões. Aí eu quero falar sobre puritanismo, né? Então, algo que aconteceu no século XVII, foi um movimento na Inglaterra, durante o período da Reforma, que tinha um propósito de reformar a igreja naquele país, né? E resultados aconteceram não só dentro da igreja, mas também na área social. Porque a verdade é que o Evangelho, onde ele entra, ele transforma. Ele não transforma só a igreja, mas ele transforma toda uma sociedade. Porque a igreja é formada de pessoas da sociedade. Então, quando o Evangelho entra, ele transforma a vida da pessoa e também transforma as pessoas lá fora. Esse negócio de o Evangelho não transforma ninguém é porque a pessoa não é convertida. Ou a igreja não está pregando o Evangelho verdadeiro. Quando o Evangelho chega, ele transforma pessoas. Esse é um fato. Os puritanos, eles deram ao leigo uma participação maior dentro da igreja, né? E não só, vamos dizer assim, Martinho Lutero, ele falava de uma doutrina que era o sacerdócio de todos os santos, né? Então, a igreja, ela pegou essa doutrina e começou a pregar o Evangelho para as pessoas, como eu e você. Na verdade, nós somos sacerdotes, sacerdotes de Cristo, né? Então, a verdade é que nós temos toda a autoridade de chegar lá fora e falar de Jesus para as pessoas. E foi o que aconteceu, porque antes eles achavam que só os padres, né, só os monges podiam falar de Deus para as pessoas. Mas, né, a partir de Martinho Lutero, principalmente, começou a falar, não, todas as pessoas têm a capacidade de falar de Jesus para as pessoas. Então, os puritanos também, foi esse movimento que trabalhou bastante isso, né? E, na verdade, muitos puritanos, eles inspiraram, né, várias igrejas depois, várias agências missionárias, vários missionários, e que influenciam até hoje. Esse é um fato, né? Os puritanos também deixaram um legado para as igrejas que, vamos dizer assim, tanto de santidade, né, de querer de transformação de vida. Porque muitos de nós não oramos para serem transformados. Nós oramos muitas vezes para se transformar o outro, né? Mas para nos transformar, muitas vezes nós não oramos, né? Então, os puritanos deixaram esse legado também, para nós sermos cada vez mais puros, né? Cada vez mais pessoas santas. Um outro movimento aí que também influenciou bastante nas missões foi o pietismo, já 1675, que aí já foi um movimento alemão, que vai falar bastante sobre a renovação espiritual, né?
Porque naquela época, o que acontece? Pregava o evangelho da graça, então, então todo mundo pode entrar. Né? Esse que é a intenção que eles colocaram. Falaram, mas se é para graça, então por que eu posso viver uma vida de qualquer jeito? Né? E os petistas, não é bem assim. Você tem que ser, né? Como eu falei, tem que ser uma vida transformada. Onde o evangelho entra, ele transforma, né? E aí um pastor luterano chamado pastor alemão, né, luterano, chamado Philipp Jacob Spener, né? Então ele organizou um grupo de oração chamado Comunidade da Piedade, escreveu um livro chamado Desejo Piedoso, né, no sentido de buscar cada vez mais uma vida piedosa. Quando eu falo piedade, né, não é de você ter piedade das pessoas. Quando eu falo piedade, é no sentido de você se aproximar mais de Deus, você querer ter mais uma vida mais de comunhão com Deus, ter cada dia mais intimidade com Deus. Né? E aí ele também sugeriu uma educação teológica e ministerial, né, que fosse bíblica e prática, né, com estágios para os futuros ministros. Então o pietismo floresceu na Alemanha, Holanda e Escandinávia. Né? Então praticamente pegou quase toda a Europa ali. Né? Provocou novo interesse pela Bíblia, discussão e aplicação dela na vida diária e no cultivo de uma vida piedosa. Um outro elemento que também que foi a causa de missões, né, foi a Universidade de Halle, né, na Alemanha. Então, é engraçado, né, você vai criar uma universidade para missões. É uma coisa, né, até meio, para nós nos dias de hoje, é uma coisa meio sem assim, nada a ver, na verdade, né? Mas naquela época sim, né? Então você vê que até os reformadores, né? Por isso assim, essa influência tudo, na verdade, mostrou que universidades, né? Por exemplo, a Universidade de Harvard, por exemplo, foi um cristão que fundou. Né? Hoje eles mudaram totalmente, mas a princípio era para defender a fé cristã. Né? Então assim, são coisas que aconteceram durante a história que, de certa forma, ajudou nas missões, né? Então, e a Universidade de Halle também não foi muito diferente, né? Que foi o Jacob Spener, que foi um dos fundadores, né? Junto com August Hermann Frank, né? E acabou se transformando num centro de evangelização ali da Europa, né? Então, muitos que estudaram, né, nessa universidade acabaram se transformando em missionários, né? Então, eles se espalharam pelo mundo todo para pregar o evangelho e não só missionários, mas até próprios líderes, ministros, né, pastores ali que estiveram ali em algumas igrejas. E outro movimento também, que provavelmente você já deve ter ouvido falar, que é os moravianos. Então, quando eu leio a história dos moravianos, eu fico peço até perdão a Deus, porque eu vejo o quanto que acho que falta eu me converter, sabe? Porque acho que falta muito, assim, eu falei assim, nossa, essas pessoas fizeram tantas coisas, e nós não fizemos nada, ou não fazemos nada, né? Na verdade, a nossa vida, comparada com muitos missionários que estão aí no mundo, nós não fazemos nada, e na verdade é triste para nós, é até vergonhoso para nós. Deveríamos nos envolver muito mais com missões, né? E os moravianos, foi quem, na verdade, que foi o responsável pelos moravianos, foi o conde Nicolau Zinzendorf, né, 1700 a 1760. Ele era um nobre saxão e ele estudou nessa Universidade de Halle, né, então já foi, estudou lá desde os 10 anos de idade, então ele foi influenciado demais, né, pela universidade, né. E também, assim, ele foi aluno de Hermann Frank também, que foi uma pessoa que trabalhou bastante a questão das missões. E ele tinha um objetivo, e ele era uma criança, ele montou um clube com os amiguinhos dele para ter 3 objetivos: piedade pessoal, unidade cristã e evangelização do mundo. Criança, meus amados. Hoje as nossas crianças querem muito mais videogame do que Bíblia. E eu acho que nós temos que mudar um pouquinho a nossa forma de nós educarmos os nossos filhos, né? Nós temos que colocar cada vez mais, na verdade o desafio que nós temos hoje é que eles amem mais a Bíblia do que os games. Então é importante que a gente comece a mudar a cultura dos nossos filhos. E isso é responsabilidade nossa, meus amados pais, né? Nós temos que fazer isso. O moraviano, né, o movimento moraviano começou em 1722 com um grupo de refugiados protestantes, né, abrigados nessa propriedade de Zinzendorf, né, e aí foi chamado de Herrnhut, né, que é vigia do Senhor, ou chapéu do Senhor, né.
E em 1727 iniciou-se um grande avivamento, na verdade, né, ali na comunidade. E uma das coisas que me chama muita atenção é que o movimento missionário dos moravianos era muito regado com oração. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eles fizeram uma vigília de oração que começou, só terminou depois de 100 anos, ininterruptos. Imagine você começar a orar com a igreja, com a comunidade, e o culto de oração durar 100 anos, sem interrupções. Então isso foi maravilhoso, só que o que eles fizeram, na verdade, e os moravianos, a igreja moraviana existe até hoje. Você pode pesquisar no Google aí, você vai, tem espalhado em vários lugares do mundo a igreja moraviana, né? E eles sempre tinham como símbolo, né, a imagem de Jesus Cristo, o nosso Cordeiro venceu, então vamos segui-lo. Então sempre foi esse o lema dos moravianos. E eu não sei se vocês conhecem um pouco da história deles, mas tem uma história deles que me choca bastante pelo fato do seguinte: eles ficaram sabendo de um pessoal que estavam trabalhando como escravos para uma pessoa, e aí eles queriam evangelizar esses escravos, e entrou em contato com o dono dos escravos, né? E ele falou: não, aqui vocês não vão entrar. Para falar de Jesus, vocês não vão entrar aqui, né? E aí, 2 deles, eles resolveram se vender como escravos para poder pregar o evangelho para essas pessoas, né? Então, assim, você vê que as pessoas elas eram totalmente dedicadas a alcançar pessoas. E hoje, muitas vezes, nós não fazemos nada disso, meus amados. Mal oramos pelas pessoas. Esse é um fato. Já pararam de pensar em relação a orar pelas pessoas? A irmã estava orando para alcançar as pessoas aqui. E isso é válido e é importante. Eu quero incentivar vocês a orarem mais ainda, porque, pensa bem, meus amados, a oração é um privilégio que nós temos, porque nós, como cristãos, como povo de Deus, nós temos acesso ao Pai. Nós podemos orar por causa de Cristo Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Aquele povo não, aquelas pessoas nem, não tem como alcançar, ter esse acesso, mas nós temos. E o fato de nós termos um acesso ao Pai nos dá não só o privilégio de nós entrarmos na presença de Deus, mas também nos traz uma responsabilidade. Porque se nós, igreja, que temos acesso ao Pai, nós não intercedemos por Ele, quem irá interceder? Já pararam para pensar nisso? Né? Então recai sobre nós esse privilégio, mas também a nossa responsabilidade de fazer isso, né? Então eu quero incentivá-los, né? Orem, busquem. Porque eu falo para vocês que a igreja ela avança mais quando ela está de joelho. A igreja avança mais quando ela está de joelho. Então, dobre o joelho, meus amados. Coloque a cabeça no pó, né? Vai buscar o Senhor, porque a salvação vem dele. A salvação não vem de nós, não é da igreja, a salvação vem do Senhor. Né? Então, é Ele que tem o poder para salvar, nós não. Mas nós temos a responsabilidade de levar o Evangelho para as pessoas. Então nós precisamos fazer isso cada vez mais. E aí eu quero falar um pouquinho dos grandes despertamentos, né, da América do Norte. E aí eu quero, na verdade, não é que eu vou falar, eu só vou citar alguns grandes nomes aí desse avivamento da América do Norte, né, que é Jonathan Edwards, que praticamente não precisa nem muitas explicações sobre ele. Foi um grande escritor, né, um grande teólogo, um grande pastor, né, uma vida piedosa, uma pessoa que fez grandes coisas. Hoje, muitos missionários, de certa forma, eles são influenciados pelos escritos de Jonathan Edwards, né? Uma pessoa que também foi, eu não sei ter o nome aí, né, mas eu não coloquei, mas que era, na verdade, ia ser genro dele, né, do Jonathan Edwards, mas faleceu antes, né, que é David Brainerd, né? David Brainerd, ele, como obra, você pensa, ele não fez muita coisa, mas o tempo que ele ficou ali, né, como missionário, ele escreveu um diário, que é o diário de David Brainerd, que aí o Jonathan Edwards depois, ele viu esse diário, depois do falecimento dele, ele escreveu, né, passou para um livro. E muitos missionários, depois que começaram a ler esse diário de David Brainerd, começaram a se entusiasmar cada vez mais com missões. Ficaram muito incentivados com isso, né?
E eu incentivo a vocês a buscarem aí, né, ler o Diário de David Brainerd, né, e os escritos de Thomas Edison também. Outra pessoa também que influenciou bastante foi George Whitefield, né, que foi um grande pregador, né, então influenciou muitas pessoas também, alcançou muitas pessoas, era uma pessoa muito eloquente. É lógico que tem muitos erros aí com relação a ele, né, mas nós temos que entender que nós, como cristãos, nós temos que ter discernimento, guardar aquilo que é bom, né? Então nós temos que ter esse discernimento, né? Então é lógico que o dia que vocês tiverem um pouco de acesso às coisas dele, né, ou pelo menos dos ensinos dele, converse com o pastor Diogo aí, né, vocês têm o pastor justamente para isso, e fala, olha pastor, ele falou isso aqui, mas o que o senhor acha, né? Então tira as dúvidas com ele. Mas é importante que façam isso, né? Nós temos para ter esse discernimento. Outra pessoa foi o John Eliot, né, que foi uma pessoa também que influenciou bastante em missões, né, foi um grande exemplo também de missões ali na América do Norte. Então eles praticamente foram pessoas que participaram do grande despertamento. Na verdade, nos Estados Unidos teve 2 grandes despertamentos. O primeiro foi mais, né, com pessoas reformadas, né. O segundo despertamento já foi com uma visão mais então, é John Wesley, né? Então John Wesley ele já vai para uma outra linha mais arminiana, né? Mas também foi um grande avivamento que teve lá, né? É lógico que o prejuízo foi muito grande, né? Na verdade, a partir do momento que você não traz uma doutrina correta, né? Por mais que cresça, mas infelizmente tem as suas consequências ruins também, né? Bom, aí nós entramos no grande século das missões, que foi no século XVIII, né? 18, 19, que são grandes séculos de missões, e aí eu tenho que citar um camarada que nós chamamos que é o pai das missões, né, que é considerado o pai das missões, que é o William Carey, né. Então ele era um sapateiro, e aí ele estava numa igreja, e o pastor era aquele reformado, mas reformado extremo, né. Esse aqui é o grande problema, aqueles calvinistas extremistas, né. E aí ele falava assim, ele falou para esse pastor, né, falou, olha, eu quero ir para as nações para pregar o evangelho, né. E ele falou, não, mas se Deus quer alcançar as pessoas, né, ele vai fazer usando qualquer outra coisa, não precisa de eu e você, né, porque aí ele, vamos dizer assim, aí a questão da eleição, né, da soberania de Deus e tal, mas o William Carey falou, não, Deus pode usar a minha vida para fazer isso. E ele, né, ele foi para a Índia, e a Índia, vamos dizer assim, era um país que, não sei se vocês têm um conhecimento um pouco da Índia, mas a Índia na verdade é uma verdadeira Babel ali, né? Porque são vários estados, praticamente cada estado é um idioma diferente, um dialeto diferente, né? Tem um idioma central, mas tem vários dialetos lá, né? E várias culturas que não tem nada a ver com a cultura cristã, ou pelo menos com os ensinos cristãos, né? E a influência de William Carey lá foi tão grande, porque ele não só pregou o evangelho, né, ele também traduziu a Bíblia para vários idiomas, né, daquela região, e ele também foi uma pessoa que influenciou muito a sociedade. Não sei se vocês sabem, mas na cultura da Índia daquela época era o seguinte, por exemplo, se o marido morresse, né, a esposa teria que ser queimada viva. Porque, no caso, né, o marido ia ressurgir, né, no caso da reencarnação, então ele tinha que reencarnar junto, a mulher tinha que reencarnar junto. Então eles matavam a mulher, né, depois que o marido morresse, e matava de uma forma, né, que no caso seria queimada. Né? E o William Carey começou a influenciar tanto a cultura que hoje não existe mais isso. Né? Foi tirado isso. Né? Então, assim, nós cristãos, nós temos essa autoridade de influenciar as pessoas, né? Então nós podemos fazer isso e temos que fazer isso, né? Então ele, vamos dizer assim, ele traduziu como eu falei para vocês, ele já chegou a traduzir mais para 30 idiomas e dialetos, então ele traduziu muita coisa, ele trabalhou muito, e ele era um sapateiro, meus amados, essa que é a grande questão, né? E ele fez um sermão que é o famoso sermão dele, né? Que foi tirado de Isaías 54, versículo 2 e 3, né, que vai falar de estender as tendas, né? Então fala que Deus vai estender, e ele vai para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, né? E aí ele falou assim, uma frase que é célebre,
esperar grandes coisas de Deus e empreender grandes coisas para Deus. Nosso Deus, Ele é poderoso, Ele pode fazer qualquer coisa, meus amados. E se Ele pode fazer essas coisas, Ele pode fazer isso através da nossa vida também. Então é isso que o William queria colocar, né? Falou assim, eu posso ser pequenininho, eu sou um sapateiro, mas Deus pode usar a minha vida. E usou. Tanto que, pela história, nós somos, chamamos ele de pai das missões modernas. Ele fez grandes coisas. Eu quero incentivá-los cada vez mais a se envolver em missões. Ele escreveu dicionários, ele escreveu gramáticas, ele fundou colégios, ele fez muita coisa, meus amados. Eu quero falar para vocês que nós podemos fazer isso. Nós, como igreja, nós podemos fazer muitas coisas para o Senhor. E a questão é que nós temos que deixar nossas coisas deste mundo, para começar a se envolver cada vez mais com a obra do Senhor. Para quem, não sei se vocês conhecem o Ronaldo Lidório, o missionário Ronaldo Lidório, um dos grandes missionários do Brasil hoje, da atualidade. E Ronaldo Lidório, ele fala o seguinte, que grande é a seara, poucos são os trabalhadores, como está lá nos evangelhos, que Jesus fala sobre isso, mas ele fala assim que poucos são os trabalhadores porque nós cristãos, nós não queremos nos envolver com missões. E a verdade é que nós temos que começar a pensar mais nas coisas dos céus, meus amados, porque as pessoas que mais fizeram aqui na terra foram as pessoas que mais pensaram nos céus. E hoje a igreja, na verdade, está cada vez mais se preocupando só com as coisas dessa terra, nós não temos que nos preocupar com as coisas dessa terra, porque aqui tudo é passageiro. Nós temos que nos preocupar cada vez mais com os céus, com a nova terra, porque lá sim vai ser a nossa morada, lá sim nós vamos aproveitar. E nós temos que ter alegria em Cristo, e não nas coisas deste mundo. Se eu e você nos entristecemos, ou ficamos ansiosos com alguma coisa desse mundo, provavelmente essa coisa é seu ídolo. Se você acha que algo pode te dar mais segurança, poder, prazer, alegria, conforto, mais que Cristo, então isso é o seu ídolo. E se você consegue identificar o seu ídolo, peça perdão ao Senhor, ore a Deus e fala para que Cristo realmente reina no seu coração, que Ele seja o único Senhor da sua vida. Então, eu sei que todos nós, infelizmente, estamos nos envolvendo cada vez mais com a cultura aqui. Na verdade, nós estamos sendo tragados pela cultura, essa é a verdade, E nós estamos cada vez mais sermos consumistas. E eu quero incentivá-los a não fazer mais isso, Não incentive seus filhos a serem consumistas, Tire isso do coração deles, coloque cada vez mais missões no coração deles. Coloque uma coisa que a mãe do Ronaldo Lidório fazia todos os dias com ele. Então, todo final do dia, antes de dormir, ia lá orar com ele. E aí terminava a oração e ela falava uma frase para ele: não tem nada melhor do que ser missionário. Então ele cresceu ouvindo isso todos os dias da vida dele. Quando ele cresceu, o que ele queria ser? Missionário. Entendeu? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Então comece a envolver cada vez mais os seus filhos nisso. Incentive cada vez mais ele a trabalhar para o Senhor. Coloque missões no coração deles. Coloque cada vez mais o Senhor no coração da vida deles, para que eles busquem o Senhor e não as coisas deste mundo. Em vez de você dar um videogame, dê um livro. Pensa bem, hoje, na verdade, quando a gente vai fazer aniversário de criança, a gente quer sempre um tema. Aí você quer colocar, tema de herói, principalmente criança quer um monte de herói. Use um texto bíblico. Olha um tema bíblico. Coloque isso. Eu lembro de que o meu professor do mestrado, ele falou o seguinte para mim, para nós lá na época, ele falou assim que era aniversário do filho dele, e aí eles resolveram fazer um tema. Aí eles pegaram um tema bíblico, que aí foi Zaqueu. E aí ele fez o seguinte, ele falou assim, vestiu mais ou menos o filho dele de Zaqueu, e deu um monte de dinheiro na mão dele. Aí ele falava assim, para cada pessoa que entrar na festa, se quiser consumir alguma coisa, no caso, comer, beber, enfim, qualquer coisa que for pegar, tem que passar por você e pegar dinheiro com você para comprar isso daí. Aí é lógico, no começo, viram um monte de coisa, porque na verdade ele é pastor, e aí, nossa, até na casa do pastor tem que comprar isso, por mais que seja uma brincadeira, mas ele falou assim, tem um intuito primeiro,
ele é o aniversariante. Então todo mundo tem que ter relacionamento com o aniversariante. Então a gente tem que chegar lá para ele e falar assim, ó, me dá o dinheiro que eu quero comprar eu quero pegar pipoca. Aí ele falou, ó, todo mundo que vier pedir para você, você dá o dinheiro para ele. Né? E aí, depois, no final da festa, quando vai cortar o bolo, né, o pastor falou o seguinte, nós fizemos tudo isso para mostrar, para lembrar de vocês e para contar uma história de um personagem que era Zaqueu, né, que chamava Zaqueu. E Zaqueu foi um homem que amava o dinheiro, mas depois que ele encontrou Cristo, ele começou a dar dinheiro. E o que eu fiz hoje, no tema do aniversário, foi justamente para mostrar para vocês que o Evangelho transforma pessoas, né? Cristo transforma as pessoas. E eu quero falar para vocês, se envolvam cada vez mais com missões. Pense de todas as maneiras de como alcançar pessoas. Todas as maneiras. Né? Então, comecem a colocar isso no coração de vocês e no coração dos seus filhos também. Antigamente, há 30, 40 anos atrás, se você perguntasse para uma criança, falava assim para ela assim, que super-herói que você queria ser, ou pelo menos uma pessoa que ela queria ser, ele sempre ia falar de isso de cultura cristã, né? Dentro de uma cultura cristã. Eles falavam assim, não, eu quero ser um herói da fé. Né? Tipo um Jonathan Edwards, né? Um grande evangelista, eu quero ser isso, quero aquilo. Hoje não, eles querem ser, sei lá, Homem-Aranha, Super-Homem, qualquer coisa desse tipo, né? Entendeu? Assim, e isso, a verdade, meus amados, é erro nosso, pais, porque é nós que colocamos isso no coração dos nossos filhos. Então, dê, por exemplo, o livro do Heróis da Fé para o seu filho ler. Dê uma literatura cristã para ele ler. Fale dos heróis da fé, fale dos personagens da Bíblia. E mesmo quando você vai falar de um personagem da Bíblia, eu quero corrigir algo que muitas vezes a gente faz, principalmente quando a gente vai ensinar as crianças. A gente fala muito de um personagem, por exemplo, vou dar o exemplo Davi. Você fala muito da fé de Davi, da coragem de Davi, você fala um monte de coisa de Davi, mas raramente a gente fala do Deus de Davi. E eu quero incentivá-los a você falar do Deus do personagem bíblico. Então não adianta a criança conhecer toda a história bíblica, mas se ele não conhecer o Deus do personagem. Então fala do Deus do personagem. E outra, conduza o seu filho para que quando ele tiver 12, 13 anos, ele realmente entenda que ele é um pecador e que ele precisa de um Salvador, que é Cristo. Não perca tempo, meus amados. Eu falei para vocês, eu estava comentando com os meus irmãos aqui, falei assim, eu errei isso com as nossas crianças. E eu quero falar para vocês, não errem com seus filhos. É muito doloroso. Na verdade, é uma espada nos nossos corações, saber que pode acontecer algo grave e eles não irem para o céu. Eu quero para vocês, não vivam isso. Se vocês têm filhos pequenos, vale a pena você insistir com ele. Fale de Jesus, pregue Jesus para ele, né? Fala do Evangelho para ele, dia, noite, a hora de dormir, a hora de acordar, fale de Jesus o tempo todo para eles. Que eles amem Cristo mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Coloque isso no coração deles, cada vez mais. E pode ter certeza que a gente vai ver grandes coisas lá na frente. Então, que possamos fazer isso cada vez mais. Aí eu vou falar um pouco dos resultados da reforma para missões aí. Então eu vou passar bem rápido aqui para vocês, para a gente não demorar muito, né? Mas uma das coisas positivas que foi resultado da reforma para missões. Primeiro, a reforma em si mesmo, né? Que a igreja precisava de reforma. Segundo, trouxe uma volta à centralidade das escrituras, né? Sola escritura. Então as pessoas começaram a entender que nós precisamos das escrituras, e não de traduções humanas. Né? Trouxe a centralidade de Cristo, né? Solo Cristo. Né? Então, Cristo tem que estar em qualquer... tem que estar na centralidade de tudo. Você vai pregar o Evangelho, não fala assim, Deus pode curar a sua vida, Deus pode fazer isso. Não, né? Pode fazer isso. Mas entenda que quando você vai pregar o Evangelho, você tem que você tem que pregar o Evangelho de tal maneira que a pessoa se arrependa dos seus pecados. Porque conversão é arrependimento, como foi falado aqui hoje. É arrependimento e fé em Cristo. Ele esperar uma cura de Deus não é conversão. No máximo ele pode vir participar dos cultos, pode participar da igreja, pode ser dizimista, pode ser ofertante, ele pode ter uma vida de certa forma cristã, mas não é convertido. Conversão é
arrependimento e fé. Então, conduza isso, né, a pregação para que as pessoas se arrependam, né, dos seus pecados e creem em Cristo Jesus. Mesma coisa com os filhos. É isso que eles têm que viver, eles precisam saber que é pecador. Eu lembro da minha esposa dando aula para uma criança, na verdade eram 2 irmãos, né? Então, um mais velho, um pequenininho, né? E aí, falando dos frutos do Espírito, né? Falando lá, amor, aí falando para eles, né? Olha, vocês precisam ter, né, o fruto do Espírito e tal. E aí ele falou assim, amor, menininho, eu tenho. Alegria, eu tenho. Paz eu tenho, né? Bondade eu tenho, dignidade eu tenho. Nossa, é perfeito, né? E aí minha esposa começou a falar para ele o seguinte, né? Falou assim, eu, Tia, Thay, eu sou pecadora. Kenny, né? Falando que é o irmão mais velho dele, falou assim, Kenny, pecador. Né? Aí falou para ele, Kevin, pecador. Ele, eu, pecador? Né? Tipo, ele não sabia, ele não achava que ele era pecador. Então eu quero incentivá-los a pregar o Evangelho de forma correta. Né? Leve os seus filhos a entender que eles são pecadores e que precisam de Cristo Jesus. Né? E isso é conversão, meus amados, isso que eu estou falando. Né? Então é importante que vocês entendam isso. Outro resultado, né? Colocou o homem no seu devido lugar. Né? Então, eles achavam que o homem, né, estava acima de todas as coisas, mas, lógico, mais pra frente também aconteceu isso, mas a reforma deixou bem claro, falou, o homem é pecador, ele precisa de Cristo, ele precisa de um Salvador. O retorno aos conceitos bíblicos da igreja e da vida cristã, porque, como disse, naquela época, né, as pessoas estavam vivendo uma vida cristã de qualquer jeito, mas, né, através da pregação correta das Escrituras, as pessoas começaram a entender que precisam ser transformadas pelo Evangelho, tem que deixar ser transformada pelo Evangelho. Compreensão correta do Evangelho e da justificação. Isso é importante, meus amados, porque, por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, você é salvo, você provavelmente vai falar, eu sou salvo. Você entendeu o Evangelho? Você vai provavelmente falar, eu entendi o Evangelho. Agora, você sabe explicar o Evangelho para as pessoas? Porque se você não souber explicar o Evangelho para a pessoa, porque assim, muitas vezes você entendeu o Evangelho, mas você não sabe explicar. Então é importante que você saiba explicar o Evangelho. Então, assim, por exemplo, hoje nós estamos numa era de informática, né? Principalmente a questão de vários vídeos no YouTube, vários pastores lá falando um monte de coisa, ou pessoas falando um monte de coisa da Bíblia. E acontece o seguinte, você pega uma palavra boa, né? Você entende que é o Evangelho, mas você pega uma palavra ruim e também aceita aquilo como Evangelho. E muitas vezes não é o Evangelho. O Evangelho não é aquilo que eu e você fazemos para Deus. Não é aquilo que Deus pode abençoar nossas vidas ou fazer alguma coisa para nós. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é aquilo que Cristo fez por nós. Então, porque a tendência nossa, conforme a gente vai passando dentro das igrejas, a gente esquece que nós precisamos do Evangelho, a lembrar do Evangelho. E o problema é que muitas vezes a gente acha que, por exemplo, assim, você vai passando tempo dentro da igreja, se você pergunta assim, se acontecesse uma catástrofe hoje, e todos nós aqui morrêssemos, chegasse diante de Deus, e Deus falasse assim para mim e para você, e perguntasse assim, por que eu deveria deixar você entrar no céu? Qual seria a sua resposta? Muitos iam chegar e falar assim, Deus, eu orava muito, eu evangelizava muito, eu era dizimista, eu era ofertante, eu estava na igreja todo dia, fazia um monte de coisa e tal. Isso não é o Evangelho. Isso não traz salvação nenhuma. O que salva é aquilo que Cristo fez por nós. Normalmente, se a sua resposta for começar com eu, você já está errado. É o Senhor que me salvou. Por isso que eu tenho condições de entrar no céu. Então, é importante você saber o que é o Evangelho. E aí, sim, se você souber o que é o Evangelho, você vai pregar o Evangelho. Você não vai enrolar outra coisa, né? Falar outra coisa para elas. Então, apareceu também uma nova estrutura, né, mais adequada, e contextualização da igreja, uma liturgia na língua do povo, porque lembra, naquela época, até alguns anos atrás, na igreja católica, por exemplo, toda a missa era feita no latim. As pessoas não conheciam. Não sei se vocês entendem, eu não sei quantos de vocês eram católicos assíduos, né? Mas quando você ia numa missa, você não cultuava a Deus, você via os sacerdotes cultuando a Deus. Tanto que o altar era tudo virado para lá, né? O padre lá ficava de costas para o pessoal ali que estava, os fiéis, né? Quer dizer, os fiéis iam ver os sacerdotes cultuando a Deus. E se você chegava, por exemplo, se você perguntasse para um padre e falasse, os fiéis é a igreja, ele vai falar, não, eu não sou a igreja.
Nós somos igreja, né, os sacerdotes, mas eles não são igreja. Eles são os fiéis, eles são os devotos, mas eles não são igreja. Então, assim, para você ver que as doutrinas, né, eram totalmente erradas, né? E eles pregavam um latim que, tipo assim, ninguém entendia nada. A pessoa entrava e saía, não entendia nada, né? Não sei também quando vocês falam japonês, mas se você for num culto japonês também, muitos de nós não vão entender nada que está sendo falado, né? Então, o fato de fazer uma liturgia para a língua do povo, então mudou muito. Então, isso foi consequência da reforma. Lugar para o ministério de leigos, né, como eu falei, né, doutrina do sacerdócio de todos os santos, então isso também espalhou, né, o evangelho para as pessoas. Separação da igreja do Estado, algo que foi consequência da reforma também, e tradução da Bíblia. Né. Hoje, graças a Deus, nós temos mais de 2.000 traduções aí, em todo o mundo, né, de vários idiomas, aí, justamente por causa da influência da reforma. Louvado seja o Senhor por causa disso, porque nós temos um idioma que a gente consegue entender, né, graças a Deus por isso. E aí eu quero trazer para vocês 4 razões por que a Bíblia é indispensável nas missões. Primeiro, né, que é o mandato da evangelização mundial. Então a Bíblia deixa muito claro isso, principalmente com relação ao Novo Testamento. No Novo Testamento isso fala muito claro para nós pregarmos o Evangelho. Então Jesus ele deixou muito claro isso para nós, né, principalmente o texto que eu já li para vocês aqui, Mateus, né? Mas também quando a gente olha para Jesus e para alguns ensinos das Escrituras, a gente vê que Jesus ele baseou essa ordenança de pregar o Evangelho para as pessoas no Antigo Testamento. Quando você olha, por exemplo, aquela parte de Lucas, no capítulo 24, que Jesus começa a explicar para os 2 irmãos ali, né, no caminho de Emaús, ele começa a fazer uma exposição de uma teologia bíblica daquilo que Cristo precisava sofrer, né, depois entrar na glória, mas também ele fala assim, e em Cristo será pregado o perdão dos pecados. Então, quando fala em missões, né, Cristo ele se baseia no Antigo Testamento. Então, nós temos que entender isso. Né? Quando fala missões, não fala só do Novo, mas também em toda a Bíblia, né, fala sobre missões. Outra razão, né, porque a Bíblia é indispensável para as missões, a mensagem da evangelização mundial, né, as boas novas de Cristo. Então, Cristo ele morreu segundo as Escrituras, né, e que Ele é Senhor e Rei, e agora Ele está oferecendo o perdão dos pecados, né, e o dom libertador do Espírito Santo a todos que creem, que se arrependem e creem. Então, é isso que nós temos que fazer, né? A mensagem do Evangelho está na Bíblia, não é tirado do pastor, da igreja, ou qualquer coisa assim, está na Bíblia, né? Outra razão, né? Tá a terceira aí, por favor, né? Isso. Então, modelo para a evangelização mundial. Isso aqui é muito importante, meus amados, porque quando a gente fala sobre evangelismo e pregar o evangelho para as pessoas, a gente acha que podemos fazer de qualquer jeito, né? Então, e quando fala sobre pregar o evangelho, nós temos que entender que até nisso a Bíblia nos traz modelos. E o nosso grande modelo, o nosso grande exemplo é Cristo, como sempre. Ele é sempre o nosso grande padrão, o nosso modelo, né? E se você olhar para a vida de Cristo, ele veio até nós. Ele é o Deus encarnado, mas ele não deixou de ser Deus. Ele é o Deus que veio até nós, ele se fez homem, mas ele não se fez pecador. Ele não se tornou um pecador, vamos dizer assim, perdão, né? Ele não se tornou um pecador. Ele fala, eu vou me envolver com os humanos, mas aí eu vou fazer o que eles fazem. Não, ele continuou santo. Marcos deixa bem claro, ele é o santo de Deus. Cristo, ele veio até nós, ele pregou o Evangelho, viveu entre nós, mas ele não deixou de ser santo. E aí nós, como igreja, a mesma coisa. Então, quando nós pensamos em crescimento, principalmente, né, no começo que nós tem vocês aqui, eu não quero que vocês... eu quero alcançar todo mundo e abrir mão de algumas virtudes ou de alguns princípios bíblicos. Não, meus amados. Princípios bíblicos não estão à venda, não é negociáveis, né? Você continua batendo na mesma tecla, não é assim que tem que ser feito, né? Você não pode se misturar ao ponto de você ser igual a eles. Porque se você, não, eu quero fazer isso para atrair jovens, por exemplo, né, algumas coisas aí. Então, a gente vê muitas igrejas que parecem mais uma discoteca do que igreja, né? Mas é porque isso vai atrair jovens. Eu falei assim, se o jovem quer esse tipo de coisa, ele vai continuar lá no mundo. Se ele não vê diferença entre a igreja e o mundo, por que ele vai querer estar na igreja?
Eu falo isso até com questão de disciplina com crianças também, meus amados. É importante que nós, quando falamos para as crianças, ensinar as crianças, fala para elas, assim, elas precisam saber o que é um lugar público e o que é um lugar privado. O lugar privado, que é principalmente a casa deles, eles podem fazer o que quiser, e mesmo assim é o que quiser dentro de uma limitação. Você não vai deixar o seu filho estragar a sua casa, né? É dentro de uma limitação, mas ele tem uma certa liberdade. Mas no lugar público não. Ele vai falar, não, aqui eu tenho não é me comportar. Todos nós que crescemos com uma educação rígida sabemos disso. Sabemos que, por exemplo, eu tenho certeza que muitos de vocês, quando ia visitar parente ou amigo, alguma coisa, pai e mãe falavam assim, olha, quieto, não aceite nada, não pegue nada, não faça isso, não faça aquilo. Era aquele sermão até chegar na casa da pessoa, né? E nós muitas vezes nem fazemos isso, né? Nós não ensinamos nossos filhos isso, né? Então é importante que a gente faça isso, né? É lógico que a criança pequena muitas vezes não entende, mas é importante que você fale isso. Vai explicando aos poucos, porque lá na frente ele vai entender, né? A criança é inteligente, é que na verdade nós pais que limitamos a capacidade dos nossos filhos, mas eles são uma capacidade enorme, né? Então, evangelizar, meus amados, né, não é a qualquer preço. Nós temos modelo, né, nós temos um padrão, Cristo. Por último aí, né, então, o poder para a evangelização mundial. A Bíblia diz, né, que lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que Deus, quando o Espírito Santo descer sobre nós, nós teremos poder. E principalmente quando a gente fala sobre poder, a gente pensa em poder no sentido de você, vou impor a mão sobre as pessoas, elas serão curadas, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou profetizar, vou fazer aquilo. Mas a verdade é que se você olhar o texto ali, Deus ele vai nos dar poder para nós sermos testemunhas de Cristo. Então, quando nós pedimos poder, é poder para testemunhar de Cristo Jesus. Não é a minha palavra tem poder, ou eu tenho poder, ou qualquer coisa desse tipo, mas é para que nós sejamos testemunha de Cristo Jesus. Então, nós temos isso, né? E é importante que a gente entenda isso, né? Nós temos e a Bíblia coloca isso para nós, por isso que a Bíblia é indispensável para nós na hora de falar, quando nós nos envolvemos com missões. E aí eu vou trazer algumas aplicações do nosso texto de Mateus, né? Então, a verdade, meus amados, que quando eu falo sobre missionários, e principalmente, eu não sei se vocês já estão um tempo de caminhada com Cristo, mas quando fala sobre missionário, a primeira coisa que a gente pensa é aquele título, ou daquele que largou a vida dele naquele lugar para ir para tal lugar, né? Enfim, aquela vida romântica que a gente pensa que é fácil, mas na verdade não tem nada de ser fácil, né? Mas a gente sempre pensa em título. Mas a Bíblia nunca coloca dessa forma. A Bíblia sempre coloca que, na verdade, em relação a sermos, nós somos comissionados para Cristo. Comissionados para fazer discípulos para Cristo. Então, em outras palavras, é que se alguém, um pastor, chegar aqui para vocês e falar assim, eu quero que os missionários dessa igreja se coloquem de pé, então todos vocês se levantem, porque vocês são missionários. Para vocês entenderem que a partir do momento que você colocar os seus pés ali fora, vocês são missionários. Então, é importante que você entenda isso. Você foi convocado ao Senhor para ser um missionário de Cristo, né? Fazer discípulos para Cristo. Isso pode começar na sua casa, né? Com sua esposa, com seu filho, né? Com sua vizinhança, com seus parentes, né? Pode começar. Não há necessidade de você ir até lá na África, né? Para ser um missionário. Você pode ser um missionário no dia a dia, no seu trabalho, né, onde você estiver, onde você estiver estudando. Eu sempre falei isso para o nosso jovem, só temos um jovem na igreja. Eu falo muito isso para ele. Eu falo para ele, olha, eu não estou aqui para dando estudo com você, ou tendo relacionamento com você, para você ser um jovem melhor. Eu estou dando um estudo para você ser um homem cristão. Eu não quero que você cresça e seja criança. Eu não quero que você chegue a uma idade, você, por exemplo, você tem 30 anos e é viciado em videogame. Eu não quero que você chegue a 30 e poucos anos e ainda está faltando... Ele tem 14 anos apenas, meus amados. Eu falo sobre investimento com ele, eu falo para ele ter disciplina, para ele ser o melhor dentro da escola. E, graças a Deus, ele tem quase todo ano, ele tira lá o certificado de um dos melhores da escola. E eu faço isso, eu falo para ele assim, não para você se sentir melhor que os outros, mas é para que Deus seja glorificado através da sua vida. Então, se você for o melhor, você vai abrir oportunidade para você pregar o Evangelho para as pessoas. Então é importante que você faça isso.
E é importante que nós façamos isso com nossos filhos também. Então, a educação, você vai falar sobre Cristo, você vai falar sobre vida cristã, mas também fale com eles sobre investimento, sobre finanças. É importante que as crianças aprendam sobre isso. Né? Porque imagine você, seu filho ter daqui, sei lá, quando ele tiver com 30 e poucos anos, ele não houver necessidade de trabalhar. Porque muitos de nós, né, eu pelo menos, não sabia disso e eu preciso trabalhar até hoje. Né? E eu falo para ele, falei assim, olha para o seu pai, olha para mim. Né? Quando você chegar, você tem 14 anos, se você souber investir, quando você tiver com 30 e poucos anos, você não vai precisar trabalhar mais. Né? E você não é que você vai ficar ocioso, mas você vai poder se dedicar mais ao Senhor. Você vai dedicar uma vida cada vez mais ao Senhor. Ensine isso para os seus filhos, né? Ensine isso para as pessoas. Então, assim, são coisas que muitas vezes nós esquecemos. Porque tudo que nós fazemos não é o fato de você ter dinheiro, meu querido. É isso que eu estou querendo dizer, é isso que eu coloco para ele. Não é o fato de você ter dinheiro, uma liberdade financeira, mas eu falo para ele que você vai ter mais tempo para pregar o Evangelho, para você se dedicar cada vez mais à obra do Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Em todas as áreas das nossas vidas, nós temos que pensar em missões. Né, e como fazer discípulo para Cristo. Né, e é importante que a gente faça isso, meus amados. Porque a grande ênfase desse texto aqui de Mateus é fazer discípulos para Cristo. O imperativo, porque no grego, o único imperativo dali não é o ide, não é o batizar, não é o ensinar, é fazer discípulos. Se você colocar no grego, esse realmente é o único imperativo do texto ali. E aí ele coloca, como que você vai fazer esses discípulos para Cristo? Aí sim, nós vamos para a outra, né, que vai indo, batizando e ensinando. Né? Então, o ir, né, porque eu sei que muitas vezes, principalmente antigamente, dava muita ênfase no ir, né, de você levar o Evangelho para as pessoas. Né? Mas o ir, na verdade, não é o imperativo. É você estar no caminho, onde você estiver, seja na escola, seja no trabalho, seja na sua vida cotidiana, onde você estiver, você prega o Evangelho para as pessoas, aonde você estiver. Então, e outra, o ir, né, esse indo aí, no caso, lembrando, é de igreja para não igreja, é de cristão para não cristão, é de crente para não crente. É sempre nós que temos que dar o primeiro passo. Nós que temos que ter a intencionalidade de pregar o Evangelho para as pessoas. É nesse sentido de você ter essa intencionalidade de fazer dessa pessoa um cristão, um discípulo para Cristo. Né? Então é importante que a gente entenda isso. Né? O grande imperativo sempre vai ser fazer discípulos. Como? Indo, batizando e ensinando as pessoas, em todo o tempo. E fazer discípulo não é a mesma coisa que evangelizar. O evangelizar faz parte da grande comissão, faz parte do fazer discípulo, mas não é só isso. Fazer discípulo é a vida toda. Você vai passar a vida cristã discipulando e sendo discipulado. É relacionamento. Sendo discipulado muito mais, não é um curso de 3 meses, de 6 meses dentro da igreja. Discipulado é você ter um relacionamento com as pessoas. E dentro desse relacionamento, sim, você vai ensinar. Por exemplo, você evangelizando seus filhos. Você vai no mercado, vamos dizer assim, o caixa lá deu um troco errado para você. Né? Depois você vai lá, devolve certinho, né? Mostra para ele, fala assim, tá vendo, filho? É assim que nós temos que fazer. Esse ensinar, vamos dizer assim, esse relacionamento que você tem com as pessoas, de fazer tudo certo, fazer o que é correto, que você vai trazer ensinando, você vai estar discipulando as pessoas. Lembrando que quando Cristo ele chamou os apóstolos, ele chamou para estar com ele. E é isso que nós temos que entender. Né? O discipulado sempre vai ser relacionamento, não é um ensino em si apenas. Né? Não é você trazer alguns ensinos bíblicos, mas você realmente tem um relacionamento com as pessoas. Por isso que eu falo, discipulado, meus amados, é a vida toda. Né? Então, tenha isso em mente. Né? Então, dependendo se o seu filho tem 1 ano, se ele tem 40, 50 anos. Né? Se ele não está nos caminhos do Senhor, não perca a esperança. Até porque a palavra esperança, né, foi falada aqui hoje, né? A esperança no grego, né, significa certeza. No português tem uma conotação de dúvida, mas no grego não. No grego quando a gente fala que nós temos esperança em Cristo, nós estamos falando, nós temos certeza em Cristo. Então é importante que a gente entenda isso.
Em Cristo nós temos essa certeza, né? Nós não temos uma dúvida, nós temos uma certeza em Cristo Jesus. Confie no Senhor. Né? E aí, eu quero trazer 4 razões para você se envolver em missões. Quando eu falo em se envolver em missões, geralmente eu pergunto o seguinte para as pessoas: por que vocês devem pregar o Evangelho para as pessoas? Por que você deve se envolver com missões? Aí normalmente a pessoa vai falar assim para mim, né? Fala, olha, as pessoas estão indo para o inferno, por isso que eu preciso pregar o Evangelho. Não está de todo errado, meus amados. Mas há de convir que se você colocar isso em primeiro lugar, você está colocando o homem como centro. Você está colocando o homem como centro. A sua razão principal é porque o homem, né? Mas a verdade é que nós temos que entender que não é bem assim. Aí é lógico, outros vão falar assim um pouco melhor, dar uma resposta um pouco melhor. Porque eu vou obedecer o mandamento do Senhor. Também, não está de todo errado. Mas, né, mesma coisa, você de alguma forma você só está obedecendo. Só que nós temos que entender que nós cantamos até aqui hoje uma frase, né? Nós nascemos para glorificar o Senhor. Então, o maior envolvimento, a maior razão para nós nos envolvermos com missões é a glória de Cristo Jesus. E aí você fala, mas como assim a glória de Cristo Jesus? A verdade é que o nosso Senhor Jesus, Ele é digno de toda adoração e de todo louvor. Só que lá fora não glorificam o nosso Senhor Jesus. E porque eles não glorificam o nosso Senhor Jesus, então nós iremos nos envolver para que eles, juntamente conosco, vamos dar glórias ao nosso Deus. Então, o primeiro motivo, o principal motivo para você se envolver com missões é a glória de Cristo Jesus. Coloque isso no seu coração. A adoração é, portanto, o combustível e a meta das missões. As missões começam e terminam com a adoração. Onde a paixão por Cristo for fraca, o zelo por missões será fraco. Frase de John Piper. Se você não tem zelo por Cristo, você não tem zelo para a glória de Cristo, você não tem paixão por Deus, você não vai evangelizar. Se você não ama Cristo o suficiente, você não vai evangelizar. Mas se você ama Cristo, sim, você vai se envolver cada vez mais em missões. Outra razão, eleição, meus amados. Foi me dado certa vez um texto, né, de uma pessoa até em casa falar sobre isso, né? O texto de Atos capítulo 18, versículo 10. Eu quero até que vocês abram a Bíblia de vocês para esse texto e marque essa Bíblia, marque esse texto para ver, né, para vocês. Todas as vezes que vocês se desanimarem em entregar o Evangelho, você fala, nossa, eu estou aqui pregando o Evangelho, a igreja parece que não cresce, as coisas não acontecem e tal. E eu quero que vocês se lembrem desse texto, para vocês se envolverem mais em missões. O texto diz assim, pois estou com você, ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tem muita gente nessa cidade. Lembre-se, tem muita gente do Senhor nesse lugar, meus amados. Então, a eleição é algo maravilhoso, porque todas as vezes que você pregar o Evangelho, você sabe que não será em vão, porque tem os eleitos do Senhor, eles vão aceitar o Evangelho. E por isso que nós sabemos que vale a pena pregar o Evangelho. A mesma coisa com seus filhos. Se vocês sabem, vocês colocam que não, meu filho ele é o eleito, por isso que você insiste em orar, por isso que você insiste em pregar o Evangelho, porque você crê que ele é do Senhor. Então, você vai se envolver. Mesma coisa, se você crê que as pessoas têm os eleitos do Senhor nesse lugar, continue pregando. E eles virão. Eles ouvirão a voz do Senhor, ouvirão o Evangelho e virão. Então, é importante que vocês se lembrem disso. Então, a eleição é uma bênção para nós pregarmos o Evangelho para as pessoas. Nos dá motivos para saber que a nossa missão será um sucesso. Porque temos escolhidos do Senhor. Terceira razão para nós nos envolvermos em missões, que está lá no texto, né? Versículo 18. Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, porque Cristo é o Todo-Poderoso, então nós podemos nos envolver em missões. Porque Ele tudo pode, então nós podemos nos envolver em missões. Porque não tem nada mais poderoso que o nosso Senhor Jesus. Não há coração de pedra que não consiga, que Deus não possa remover. Nosso Senhor Jesus pode todas as coisas. Então, pode ter certeza que todas as vezes que nós nos envolvermos em missões, será um sucesso, porque o nosso Senhor Jesus é todo poderoso. Sempre confie nisso.
E o último versículo aí, de Mateus, que diz assim: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos, né? Que é a onipresença do nosso Deus. Se você olhar para o contexto, você vai perceber que a promessa de Deus de estar conosco é para aqueles que estão envolvidos em missões. Já pararam para pensar? Porque o contexto aqui é um contexto da grande comissão. Quer dizer, você está envolvido com missões, então Deus está com você. E se você olhar para um contexto maior ainda, não sei se vocês lembram do capítulo 1 de Mateus. O capítulo 1 de Mateus fala o quê? Fala do Jesus, o Deus conosco. Ele começa o Mateus com Deus conosco e ele termina Mateus com eu estarei com vocês. Então é maravilhoso você ver isso, que Deus está conosco o tempo todo. É para mostrar que Ele sim, Ele está conosco. É importante que a gente entenda isso. Por isso que nos envolver com missões, pode ter certeza, vai dar certo. Porque Ele é o Todo-Poderoso e Ele está conosco o tempo todo. Amém, amados? Peço que vocês se envolvam cada vez mais em missões. Não desistam, vale a pena. Não tem empreendimento melhor do que se envolver com missões. Pode ter certeza disso. É uma garantia. Você pode até abrir um negócio e você não sabe se vai dar certo. Mas se envolver com missões é garantia de sucesso. Então, creia, confia, persevere, e Deus vai dando graça, vai nos capacitando, vai nos enchendo cada vez mais dele. E eu tenho certeza que a igreja vai crescer, Deus vai dando graça para vocês aí, e a igreja vai ver grandes coisas Deus fazendo no meio de vocês. Eu creio nisso, confio nisso, porque Deus é bom o tempo todo. Amém, amados? Peço perdão pelo tempo aí, eu falei para o irmão ali que eu gosto de falar demais, então perdão aí pela demora, Mas é que, quando eu falei para vocês, eu sou apaixonado por missões, e quando falo sobre missões, eu amo. Então, perdão aí pela demora, mas quero que, se vocês tiverem alguma dúvida, com relação a missões, o que vocês precisarem, eu estou aí à disposição para ajudá-los em tudo, discipulado, lógico que vocês têm um pastor Diogo aí, mas, que eu precisar e o que vocês precisarem, estou à disposição de vocês para ajudá-los em tudo, Então, eu e o pastor Diogo, nós fizemos um mestrado junto em missões, Então, praticamente aquilo que eu sei, ele também sabe, então nós não vamos ter nada de diferente naquilo que para ensinar, mas eu quero incentivá-los cada vez mais, se envolvam em missões, meus amados, vale a pena, Quero deixar isso. Vamos dizer assim, se Deus me deu essa oportunidade de estar aqui pregando o Evangelho para vocês, isso hoje, principalmente um culto de missões, que foi algo que até me surpreendeu quando o pastor Diogo falou isso para mim, Então, eu realmente amei, eu quis trazer isso para vocês. Então, se envolvam, meus amados, Então, vale a pena. Amém? Vamos orar, vamos colocar de pé e orar.